Nós estamos celebrando hoje, como manda a tradição da igreja, a memória da Virgem Maria no sábado. Hoje também é 20 de janeiro e a igreja também celebra hoje a memória, não obrigatória, mas facultativa, de um grande santo, um santo popular, de muita devoção popular, um grande mártir da igreja, São Sebastião. Hoje poderia também celebrar a missa votiva em honra a São Sebastião, mas como teremos desta missa dois batizados, a memória da Virgem Maria, ela é mais propícia para a celebração desses batizados que teremos dentro desta missa. Lembro aqui a todos que São Sebastião é o padroeiro, da famosíssima arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro, não é? Aliás, a cidade do Rio de Janeiro era chamada assim, era chamada de São Sebastião, não é? A arquidiocese é chamada assim, São Sebastião do Rio de Janeiro. Nós também temos aqui um município aqui vizinho, não é? Na região praticamente metropolitana de Salvador, não é? Porque é pouco mais de 30 quilômetros aqui de Salvador, o município de São Sebastião do Passé, não é? Um município que está na região petrolífera da Bahia, não é? É um município, inclusive, abastado, não é? O município de São Sebastião, até pouco tempo, esse município, não é, pertencia aqui à Arquidiocese de São Salvador da Bahia, não é? E hoje pertence à diocese, agora me esqueci se é de Camaçari, pertence à diocese de Camaçari, não é de Cruz das Almas não, pertence à diocese de Camaçari, a diocese aqui, o município aqui de São Sebastião do Passé. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho da missa de hoje são apenas 2 versículos. Nós estamos aqui no capítulo 3º do evangelho de São Marcos, versículos 20 a 21. Não é possível que a gente entenda bem o evangelho de hoje sem o evangelho de ontem. Não é possível. Ontem, quem estava aqui na missa, que participou da missa, ou quem meditou a leitura do evangelho de ontem, escutou, logo no início do evangelho, Nosso Senhor reunir ali, escolher os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos. Aqueles que ele teve milhares de discípulos, evidentemente, mas os 12 estavam mais próximos dele. Os 12 eram mais íntimos dele. E o evangelho de ontem dizia, de maneira belíssima, extraordinária, que primeiramente, Nosso Senhor chamou os discípulos para permanecer com ele. Não foi para fazer nada. Não foi para fazer isso, não foi para fazer aquilo, não foi para construir coisa, não foi nem mesmo para pregar. Isso aí é uma consequência, porque a primeira realidade é ter vida com Ele. Tem muita gente aí falando de Cristo sem intimidade com Ele, sem vida com Ele. E eu disse ontem, não me lia, quando falamos de Cristo assim, sem implicar a nossa vida, o Evangelho é ideologia, o Evangelho é propaganda, o Evangelho não é o de Cristo, é o meu. Quando eu não tenho intimidade com Ele. Por quê? Porque é a intimidade com Ele, é a vida com Ele, que por amor a Ele, vai fazer com que nós suportemos tudo. As alegrias, as graças, mas também o quê? As provações, os desconsolos, as lutas da vida, as dores, as tristezas. Ou seja, é a intimidade com Ele que vai justamente nos dar, como sempre falamos aqui, uma fé firme, uma fé segura, uma fé estável
capaz de sustentar a nós em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, hoje nós estamos celebrando também, com toda a igreja, o martírio de São Sebastião, um grande soldado romano, não é? Era um homem de confiança do imperador Diocleciano, que depois mandou matá-lo 2 vezes. Primeira vez a flechada, ele não morre, e a segunda vez ele morre de porrada. Ele é espancado até a morte. São Sebastião. E tem um fato interessante na história dele, é que ele não queria ser soldado, não é? Ele não queria ser soldado, mas ele não só foi soldado, mas ele foi o chefe da guarda imperial. Depois pesquise, do imperador Diocleciano, e veja que espírito de doação, de sacrifício, tem a ver com o evangelho de hoje, de sacrifício. E ele foi ser soldado, porque na verdade ele queria ser soldado de quem? De Cristo. E que coisa maravilhosa, ele converteu milhares e milhares da guarda romana, não só da guarda romana, mas o seu testemunho também converteu milhares de dignatários do próprio império romano, prefeitos, governadores, senadores, foram convertidos pelo testemunho desse homem, pelo seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, o evangelho de hoje, se eu não entender isso, que eu preciso ter amizade com Cristo, ter vida com Ele, para suportar tudo por amor a Ele, eu não vou entender o evangelho de hoje. Por quê, Padre Sérgio? Porque o evangelho de hoje, primeiro diz que nosso Senhor voltou para casa. Ele está aqui em Cafarnaum. Ele voltou para casa e diz o evangelho que uma grande multidão se reuniu de novo em torno dele, de modo que eles, ou seja, ele e seus discípulos, não podiam o quê? Nem sequer comerem. Nem sequer ele e seus discípulos podiam comer. Tamanha era o volume de gente que chegava o tempo todo e ia ao encontro dele. E isso é bom. São Paulo tem uma citação que eu pessoalmente gosto muito, né? Vale muito. Nós sacerdotes, aliás, devemos tomar essa citação muito a sério. Não é? Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15, se eu não estou enganado. São Paulo diz assim, que pela salvação das almas, ele se gastou e ele se gastará sempre. Não é? A tradução mais rebuscada diz assim: eu me despenderei, não é? Eu me despendi e eu me despenderei o tempo todo pelo bem e pela salvação das almas. Ou seja, um cristão sempre deve ter essa atitude quando está em jogo o testemunho de Cristo. Quando está em jogo o testemunho de Cristo, eu tenho que me despender sempre, eu tenho que me dar sempre, eu tenho que me doar sempre, quando o que está em jogo é o testemunho de Cristo. Então, os discípulos, Nosso Senhor e seus discípulos nem sequer podiam comer. E diz aqui o evangelho, esse versículo que eu quero, versículo 21. Quando souberam disso, olha aqui, os parentes de Nosso Senhor, seus parentes, um pouco depois, já perto da sua paixão, serão os próprios discípulos que não vão o quê? Compreendê-lo. Pedro vai negá-lo, Judas vai traí-lo, outros vão o quê? Outros vão embora, não é? Outros vão embora. Escutem, quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Piora, porque diziam que estava fora de si. Os parentes de Nosso Senhor, com palavras mais claras aqui para nós, para a gente entender com um bom português, os parentes de Nosso Senhor, não é, achavam que eles estavam o quê? Louco, não é? Ou seja, escute, não é? Escute o que eu vou dizer. Várias vezes já pregamos sobre isso aqui, mas muitos de nós insistimos em não compreender, porque como eu sempre falo aqui,
a nossa fé é demasiadamente humana e corrompida. É uma fé humana e corrompida. Tem algo de verdadeiro? Tem, Padre Sérgio. Porém, sob muitos aspectos, a fé é mais em mim mesmo e nos meus próprios desejos do que em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos se cansam na experiência de fé, na vida espiritual, não rezam, não buscam a Deus de maneira correta. É por isso que muitos se decepcionam, porque a fé não está no lugar certo. Vamos imaginar, você vai imaginar um São Sebastião decepcionado? Foi o seu melhor amigo que mandou tirar a sua própria vida. Uma Santa Bárbara, que o seu próprio pai tirou o quê? A sua vida. Você imagina? Porque ela era cristã. Você imagina uma Santa Mônica que chorou 30 anos a conversão, chorou e rezou 30 anos pela conversão de seu filho Agostinho? Você vê uma santinha dessa, você imagina uma santinha dessa decepcionada? Então, repare aqui, os parentes de Nosso Senhor pensaram que ele estivesse o quê? Louco. Por quê? Porque quando nós, vejam, não somos melhores do que ninguém, e não devemos ser, e não tomemos essa postura arrogante. Temos que de conversão em conversão amar mais a Deus, fazer mais a vontade de Deus. Sejamos humildes, não sejamos arrogantes. Porém, o fato é, se nos propusermos a viver uma vida cristã séria, ou seja, de amor e de obediência ao nosso Senhor, se nos dispusermos a isso, nós vamos, meus irmãos e minhas irmãs, sofrer o que, Padre Sérgio? Incompreensões. De quem? Da família, de amigos, de pessoas que gostamos, de pessoas que fazem parte do nosso convívio. Alguns vão fazer brincadeiras. Olha o beato, olha o santinho, olha a santinha. E aí a pergunta é justamente essa, não é? Porque alguns dizem assim: ah, padre, depois que eu comecei a viver a fé, parece que eu comecei a ter mais provação. É óbvio. Você quer o quê? Olha aqui, Nosso Senhor era Deus. Nosso Senhor estava realizando curas, estava realizando milagres. Já tinha curado aqui um leproso, já tinha curado aqui o homem da mão seca, já tinha curado aqui o paralítico. Nós escutamos isso esses dias. Já tinha curado aqui a sogra de Pedro, já tinha aqui expulsado um demônio, já tinha aqui feito várias curas. Mas ainda assim, os seus familiares querem agarrá-lo, levá-lo à força, porque os próprios familiares pensavam que ele estava o quê, Padre Sérgio? Louco, fora de si. Então a pergunta é essa: se isso aconteceu aqui com Jesus, essa incompreensão, por que não pode acontecer com você e comigo? Por quê? Não é? Mas a gente se queixa quando vê uma provação, quando vê uma luta, não é? A gente se queixa. Veja, os padres da igreja, estou terminando o milênio que vai ter o rito do batismo, não é, gente? Os padres da igreja, quando eles comentam aqui esse pequeno evangelho, esse pequeno evangelho, 2 versículos, os padres da igreja, eles resumem esse evangelho em 3 palavras. Em 3 palavras. Primeiro, eles falam da palavra configuração. Vou explicar. Configuração. A segunda palavra que os padres utilizam para interpretar esse evangelho é oração. E a terceira palavra é sacrifício. Configuração, oração e sacrifício. O que é que significa, Padre Sérgio? Nosso Senhor foi incompreendido pelos seus, não só pela família. Ele é incompreendido depois pela própria multidão. Ele é incompreendido pelos próprios fariseus. E ele é incompreendido também pelos seus próprios discípulos. Os próprios discípulos, como nós também muitas vezes não compreendemos Nosso Senhor. Nosso Senhor quer uma coisa, nós queremos outra. Nosso Senhor nos pede isso, mas a gente quer do nosso jeito, a nossa maneira. Não é? Então por que eu preciso me configurar aqui, Padre Sérgio? Porque eu preciso ter os sentimentos dele. Eu preciso ter a vontade dele. Eu preciso ser com ele. E Nosso Senhor
que foi incompreendido, ele suportou tudo aquilo na vontade de Deus. Ele suportou tudo aquilo no amor a Deus, na obediência a Deus. Não diz aqui o Evangelho, por exemplo, que ele brigou com sua família, que ele se desentendeu com sua família, que ele disse: eu não quero mais saber da minha família. Vejam que o mesmo Evangelho, na versão de Mateus, capítulo 13, é mais forte ainda, porque Nosso Senhor diz aqui, Marcos é mais objetivo, como eu já disse aqui a vocês. Mateus amplia para a comunidade entender melhor, dizendo, nós coloca nas bocas de Jesus essas palavras, não é? Um profeta não é bem aceito entre seus familiares. De fato, por que foi isso me configurar a Cristo? Vejam o que os padres dizem. Nosso Senhor, ele teve dificuldade de converter a sua família, de converter os seus amigos. Mas ele brigou com sua família? Não. Ele brigou com aqueles que não quiseram no primeiro momento? Não. Por isso que eu preciso me configurar a ele. Me configurar a ele quando eu sofrer alguma incompreensão por causa de quem? De Cristo, por causa da minha fé. E não ficar com aquelas palavrinhas, me desculpe, viu, gente, a sinceridade, aquelas palavrinhas tolas, infantis, que eu sempre combato aqui. Porque está acontecendo comigo, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, não sei o que. Você é mais do que Deus. Você é mais do que um São Sebastião. Você é mais do que uma Santa Bárbara. Santa Bárbara foi morta pelo Pai, pelo amor de Deus. Cresçamos na fé, progridamos na fé, temos uma fé firme, uma fé madura, uma fé unida a Cristo. Ele também sofreu incompreensão dos seus. Então a primeira coisa, me configurar a Ele, me unir a Ele no sofrimento, quando eu sofrer por causa dEle, e não blasfemar, e não reclamar, e não ficar aqui dizendo: oh meu Deus, por que está acontecendo comigo, porque não sei o que. Seja firme, seja maduro, seja madura. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda palavra, a oração. Não é? A oração não é brigar com ninguém não. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ajudar na conversão dos nossos no silêncio da oração. É quando ninguém estiver o quê? Vendo. Quando eu estiver elevando para Deus o quê? O meu coração, a minha alma, e pedindo pela minha maior conversão, e também silenciosamente pedindo pela conversão dos meus. Não é brigar, muitas vezes é o silêncio da oração. É a configuração a Cristo. Ou seja, quando for me dado a graça, não é? Olha aí, me dado a graça de sofrer por Ele. Quando for me dado a graça de sofrer por Ele, que eu me una a Ele. E a segunda palavra, repito, a oração. Ou seja, eu não vou brigar com os meus, mas eu vou sofrer se tiver incompreensão deles, por causa da minha fé. Porque você mudou, porque agora você é isso, porque agora você... eu preferia quando você não era da igreja. Tem gente que diz assim, não é? É horrível isso. Tem pessoas que dizem isso, não é? Eu realmente não posso... eu não posso dizer que eu tenho essa experiência, né? Porque eu sempre estive na igreja, não é? Sempre estive na igreja e graças a Deus, assim, dos meus colegas, sempre tive muito respeito, não é? Eu sempre vivi a fé de maneira muito saudável. A fé para mim foi uma experiência saudável. Nunca foi uma experiência que não fosse saudável. Sempre saudável, porque tem fé que às vezes tem experiência de fé que realmente, isso é triste dizer, que pode piorar a pessoa, torna a pessoa ruim mesmo. A pessoa se sente superior, se sente melhor do que os outros, não é? Agora veja que coisa interessante, não é? Minha mãe que está acompanhando aí a transmissão da missa, vejam, quando eu disse que ia para o seminário, minha mãe católica, no primeiro momento, minha mãe não gostou da ideia não. Meu pai, tranquilo, mas minha mãe não. Veja que coisa interessante. O Evangelho está aqui. A gente sofre incompreensão por causa de Cristo.
E temos que nos configurar a Ele. E no tocante à conversão da nossa família, não é brigando, não é se sentindo superior. Muitas vezes a gente vai ajudar a nossa família a se converter, é rezando, é no silêncio da oração. É na perseverança da oração. Eu vou perseverar, eu vou rezar. Não é brigar com ninguém, não é se sentir melhor, mas eu vou entregar, eu vou rezar. E, repito, se porventura eu sofri da parte da minha família alguma incompreensão por causa da minha fé, que eu acolho aquela incompreensão com o que, Padre Sérgio? Com alegria, porque foi dado a mim a graça de sofrer por quem? Por Cristo. E a outra palavra, não é? Que os padres resumem o evangelho de hoje, é também o espírito de sacrifício, de oferta, de se doar ainda mais a Cristo. Ou seja, dar ainda mais testemunho dele. Em meio a quê, Padre Sérgio? As incompreensões. Vejam, hoje é dia de um mártir, não é? E tem aquele... os antigos dizem assim, né? Aquele axioma, não é uma palavra mais rebuscada. Ou podemos dizer assim, aquele ditado dos padres da igreja, não é? Que é atribuído, não é? Não se sabe se foi ele mesmo que disse, mas é atribuído a um padre da igreja do século II chamado Tertuliano, um grande padre da igreja. Não é santo, mas foi um grande padre da igreja. E Tertuliano, ele dizia, e muitos padres também repetiram essa frase, que durante a perseguição romana, que durou 250 anos, começou no ano 64 e terminou somente com o Edito de Milão no ano 313. Vejam, durante 250 anos de perseguição romana aos cristãos, foi o período que a igreja mais cresceu, em termos proporcionais. Foi o período que a igreja mais cresceu. Ou seja, a perseguição, ao invés de inibir os cristãos a testemunharem Cristo, a perseguição incitava ainda mais os cristãos a darem testemunho de quem? De Cristo. Veja que testemunho maravilhoso. Então se criou esse axioma, esse ditado: sangue de mártires. Ou seja, sangue de cristãos fiéis a quem? A Cristo. Quanto mais o sangue dos cristãos era derramado, mais nascia novos cristãos. O ditado é esse, não é? Sangue de mártires, sementes de novos cristãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Nosso Senhor, não é? Que nos dê essa graça, não é? De na incompreensão de família, de amigos, de pessoas, que nós nos unamos a Cristo, não é? Na incompreensão que louvemos a Deus, que nos dá a graça de sofrer por causa dele, pela nossa fé nele, de sofrer pelo testemunho dele. Também pedir ao Nosso Senhor que nos dê essa graça, a graça de, sobretudo no tocante à conversão dos nossos, que a gente não queira converter na força, que a gente não queira converter na briga, que a gente não queira converter se sentindo superior, mas que a gente queira converter com o nosso testemunho e, sobretudo, na oração silenciosa e perseverante, pela nossa maior conversão e pela conversão dos nossos. E também esse espírito de quê? De sacrifício, esse espírito de oferta de si, de doação de si mesmo, não é? Sobretudo diante das intempéries da vida. Que as intempéries da vida sejam uma oportunidade para que ainda mais eu possa me ofertar e me doar a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim fazendo, meus irmãos, não duvidemos, nós seremos um bem, um sinal de salvação para nós, para os que estão perto de nós e, consequentemente, também para este mundo. Configuração a Cristo, amizade com Cristo, comunhão com Cristo, oração e oferta de si, sacrifício de si mesmo.